dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido e minha querida, que nos dá a alegria da companhia nessa manhã de quinta-feira. Que bom ter você com a gente. Olha, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Bom dia também para você, Radical. Radical, lembra que você tem um compromisso com a bandeira Vida Radical no próximo sábado, às 20 horas, a live do projeto Vida Radical nos canais da igreja, YouTube, Instagram e também o Facebook, tá bom? Bem, hoje nós vamos dar continuidade a uma série de reflexões que temos feito e estamos no capítulo 8 de Mateus. A partir do verso 23, a Bíblia diz assim para a gente: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a leitura dessa sua palavra ao nosso coração. O que acontece com você? Como você fica? E como você reage quando as coisas fogem do seu controle? Quando as coisas simplesmente saem da sua capacidade de ação. Normalmente você fica atônito, você se desespera. Foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos. Eles entraram no barco com Jesus, nada lhes era estranho. E de repente, uma tempestade se levanta. É muito curioso a gente perceber esta expressão, de repente. Coisas que acontecem de uma hora para outra, sem que esperemos, e vêm e transtornam a nossa vida, e elas vêm e colocam os nossos planos em xeque, elas chegam e começam a perturbar o nosso equilíbrio, e começam a estragar, a ameaçar o nosso plano. Tem gente que fica desesperado, sabe? E aí, sabe o que acontece? Quando você fica em desespero, você acaba tomando decisões equivocadas e recorrendo a pessoas ou a meios que, na verdade, não solucionarão o problema naquele momento. E aí, o que é que você faz? Olha só uma coisa, que coisa interessante. Jesus estava no mesmo barco que os discípulos. E a postura de Jesus foi uma postura diferente da dos discípulos, bastante diferente. Enquanto eles ficaram apavorados e assustados e foram acordar Jesus, Jesus simplesmente descansava e dormia. Você vai falar assim: mas pastor, Jesus é Deus, sim, mas até mesmo Deus, com a sua atitude, com as suas atitudes, nos ensina como agir. Sempre que as coisas saem do nosso controle, desesperar nunca é a saída. Nunca é a melhor atitude, muito menos a melhor reação. Precisamos nos manter sóbrios, precisamos nos manter com calma, para que a gente tenha condição de pensar, de raciocinar e de agir corretamente. Quantas burradas e quantas bobagens a gente já fez na vida, simplesmente porque se desesperou, simplesmente porque ficou assustado, porque ficou atônito e ficou com medo das coisas que estavam acontecendo. Os discípulos recorreram a Jesus. Jesus aproveitou a ocasião para lhes chamar a atenção, dizendo que eles eram homens de pouca fé. Mas curioso, a mesma palavra que é traduzida por homens de pouca fé, também poderia ser traduzida por homens de alguma fé. O problema foi que eles não usaram fé alguma. Jesus simplesmente se levanta, ordena que tanto o vento e o mar se aquietem e faz-se bonança. Duas coisas importantes. Primeiro, presta atenção, sempre que alguma coisa sair do seu controle, não se desespere, mantenha a calma. E em segundo lugar,
nunca perca a oportunidade de chamar Jesus para ajudar a solucionar o problema. Tá bom? Não sei qual problema você está passando, mas eu sei, Jesus pode te ajudar. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor socorra aqueles que neste momento de repente estão desesperados, assustados, por conta de coisas que aconteceram de maneira a surpreendê-los. Elas jamais surpreendem ao Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajuda os teus queridos. É a minha oração em teu nome. Amém. Bom dia, meu querido, minha querida. Fica na paz.